Olá, boa noite a todos, boa noite, vamos nos achegando, vamos entrando, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Boa noite. Glória a Deus. Que Deus possa nessa noite falar aos nossos corações, que nós possamos ser edificados pela sua palavra, beber um pouco mais da sua porção para hoje, porque a porção da palavra tem que ser diária e nosso alimento tem que ser contínuo na presença dele, amém? Vamos juntos? Boa noite, pastor Osvaldo. Pastora Ana Lúcia, sempre nos dando cobertura. Meu marido, eu não posso esquecer, né? Meu marido Marcelo, sempre me apoiando, sempre orando por mim, intercedendo. Meu filho Hugo, que é o técnico aqui, ele que opera tudo, ele que dá incentivo. A família toda aqui em prol de divulgar o reino, de proclamar o reino, amém? Boa noite, Rodrigo, Alexandre. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Nessa noite, nós vamos pensar um pouquinho sobre o valor da palavra de Deus. O valor que ela tem. Deus quer, através da sua palavra, alcançar o coração do homem, o coração da mulher. E o nosso coração é como um grande terreno, é como um solo, em que a palavra de Deus, como semente santa, semente poderosa, vem se assentar, vem encontrar morada, vem como uma planta, né? Fecundar nesse terreno, nesse solo, para que nós possamos dar frutos, né? Esse é o grande intuito do Senhor em nós. Vamos pensar um pouco nessa noite sobre Mateus. Mateus, aqui no capítulo 13. A parábola do semeador. Mateus 13, a partir do verso 18. Que tipo de terreno é o seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? É o meu coração? Vamos ler para nós podermos descobrir um pouco mais do que o Senhor quer para nós, por meio da sua palavra. Mateus 13, verso 18, o Senhor diz assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Verso 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E o verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que Deus nos ajude, Senhor, nós colocamos nossa vida diante de Ti nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, perdoar os nossos pecados, limpar-nos com o Teu sangue, nos cobrir, Senhor, com a Tua unção, com o Teu poder, com o Teu sangue nessa noite.
Meu Deus, tirar todo obstáculo da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor, como crianças, Pai. Oh, Deus, ao Teu redor, sentado, Senhor, ao redor de Ti, para ouvir de Ti, para aprender de Ti, Pai. Faz dos meu Deus, com corações, com ouvidos de criança nessa noite, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e ela seja, meu Deus, uma rica semente no solo fértil, oh Deus, um solo produtivo para a glória do Teu nome, Pai. Queridos, vamos ver quem está se chegando a nós, quem está, pastor Itevaldo, pastor Val, Cris, paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Aqui na parábola do semeador, que é um texto muito conhecido por todos nós, o Senhor fala sobre, coloca a palavra de Deus representada aqui por uma semente maravilhosa que quer nos alcançar, quer alcançar o coração do homem, o coração da mulher. O nosso coração é como um solo, é como um terreno onde essa semente quer se assentar, onde essa semente quer encontrar o seu lugar, né? Hoje em dia a gente percebe, por meio das tecnologias, né? A gente percebe nesse tempo de isolamento social, principalmente, que muitas igrejas não estão podendo congregar-se fisicamente, que há uma divulgação da palavra de Deus por meio das redes sociais. Então, acho que nunca antes, noutro tempo, houve tanta divulgação da palavra de Deus. Amém! Isso é uma bênção, né? A palavra de Deus precisa ser divulgada. Nós devemos, como servos, né, utilizar da sabedoria dada por Deus para fazer a palavra de Deus chegar em cada lar, em cada pessoa, né? Mas muitas vezes a palavra ela tem sido banalizada. Tem um outro lado, né? As pessoas já olham e se incomodam, já olham e não dão o valor devido para a palavra. É Bíblia, tá pregando de novo, tá falando de novo, né? E Deus procura nesses tempos, Deus procura hoje homens e mulheres que inclinem os seus ouvidos diariamente para ouvir a sua palavra, homens e mulheres que inclinem os seus corações e abram seus corações como um terreno fértil, onde essa palavra possa cair, possa fecundar. Aleluia! Nesse texto, o Senhor fala que há um semeador, aquele que semeia a palavra. Esse semeador pode ser eu, pode ser você, amém? O próprio Espírito Santo, através das nossas vidas, vai semeando a palavra do reino. A Bíblia fala que a palavra é o próprio Jesus. A Bíblia fala que a palavra liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há outro instrumento de libertação para o homem que não seja a palavra do próprio Deus, que restaura, que revitaliza, que redireciona a história do ser humano. Mas, infelizmente, a Bíblia fala que nem sempre o coração do homem está preparado para receber a doce, santa palavra de Deus. E ele coloca aqui 4 tipos de solo, onde a palavra de Deus pode cair. Você vai observar, querido? Eu gostaria que cada um de vocês que está me ouvindo agora, ou em outro momento, por meio dessa live, pudesse identificar-se. Observe, faça uma sondagem do seu coração e da sua vida e perceba qual é o tipo de solo que você tem sido. O seu coração tem sido que tipo de terreno para Deus, para a palavra dele, para o Espírito dele, para o mover dele na sua vida. Aqui a Bíblia fala de 4 tipos de terrenos. O primeiro terreno é aquele terreno da pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ela não compreende. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi tirado no coração, lhe foi semeado no coração. É aquela pessoa que ela até quer ouvir, mas ela ouve, mas aquilo para ela parece uma língua diferente, parece algo muito estranho. O nível de compreensão que ela tem em relação à palavra de Deus é muito curto, é muito raso.
Ela não consegue ir além ali do nível mais superficial, né, de compreensão. A Bíblia fala lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna. E é ela que de mim, são elas que de mim testificam. Jesus disse isso. Ele disse que as Escrituras testificam, testemunham a respeito dele. E mandou, né, no verbo examinar, através do verbo examinar, aí que está no imperativo, mandou que nós a examinássemos, né? Nós examinássemos a palavra de Deus. É interessante que a palavra examinar, ela nos dá o sentido de um estudo mais aprofundado. Não é aquela leitura básica, superficial, que a gente às vezes faz, né? A palavra de Deus, ela é um conjunto de livros que, para a sua compreensão, ela precisa de que nós conheçamos o contexto histórico, nós percebamos o sentido de algumas palavras, né? Procuremos algumas palavras no dicionário comum ou no dicionário bíblico. Então, a gente precisa estudar a palavra. A palavra examinar, ela nos dá esse sentido de que a gente precisa ir mais além e de uma forma mais profunda. O texto bíblico é um texto que precisa de interpretação, né? Tem gente que fala, a palavra de Deus, ela já está ali pronta e acabada, não precisa que nós a interpretemos. E essa pessoa que fala isso, ela está errada, porque a palavra de Deus é um texto, né? É um tipo de texto sagrado, são as escrituras sagradas. E muitas vezes, para compreender, nós precisamos sim de interpretação, precisamos de recursos, né, linguísticos para compreender. A gente precisa compreender muitas vezes o sentido da intertextualidade, né, que é quando um texto conversa com outro texto. Hoje em dia a gente percebe que tantas pessoas, elas distorcem a palavra porque se apegam a um texto único da Bíblia e colocam aquilo como a medida e a razão da sua fé e seguem cegamente nisso. E Deus não quer que nós façamos isso. O próprio Jesus, quando pregava a palavra, quando ensinava a palavra, ele mostrava que aqueles textos, os textos sagrados, eles faziam referência aos profetas, faziam referência ao Velho Testamento. E muitas vezes você precisa compreender o contexto do Velho Testamento, você precisa compreender outros textos bíblicos para compreender os textos sagrados. Então, a pessoa que tem dificuldade de compreensão, ela tem que se esforçar um pouco mais, para que o maligno não arranque, como a Bíblia está falando, aquilo que Deus quer semear no coração dela. Se esforce. Hoje em dia a gente tem, com o celular na mão da maioria das pessoas, a gente tem recursos, a gente tem que ser sábio. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós temos que usar os recursos tecnológicos, dicionários, os estudos, as mensagens aí proferidas por meio do YouTube, de outros meios tecnológicos, para a gente aprender mais e mais o Senhor, para a gente descobrir mais e mais do Senhor. E claro que sempre através da oração, porque a Bíblia é um texto espiritual, não se compreende a palavra de Deus com os olhos naturais apenas, né? A sua interpretação, os seus sentidos, a construção dos sentidos da palavra passa pelo nosso intelecto, pelo nosso racional, depois vem para o nosso coração. É preciso racionalizar, sim, né? Mas é preciso compreender com o coração, principalmente, porque no coração é que Deus trabalha, né? Então, aqui diz que essas pessoas, esse primeiro tipo de pessoas, não compreende a palavra. E o maligno vem, o inimigo vem e arrebata do coração dessas pessoas aquilo que foi plantado, aquilo que foi semeado. Se você tem sido assim, se você tem pouco conhecimento, pouca compreensão dos textos bíblicos, dos textos sagrados, busque uma liderança, busque pessoas que compreendem um pouco mais que você. É um contínuo, é a vida com Deus, a compreensão dos textos bíblicos, o conhecimento de Deus é um contínuo, é um processo. Nós temos que diariamente insistir.
Nós temos que diariamente investir tempo nesse processo, para que nós conheçamos mais e mais o Senhor através da sua palavra. No verso 20, o Senhor diz: o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Aqui a gente tem um outro tipo de solo, um outro tipo de terreno onde a palavra de Deus pode entrar. Aquela pessoa que ouve e aquilo logo faz sentido para ela logo compreende, logo ela recebe. Mas, todavia, não tem raiz em si mesmo. Verso 21, sendo antes de pouca duração, é aquela pessoa que tem aquele entusiasmo inicial, ela compreende, aquilo faz sentido na vida dela, mas acaba não tendo profundidade, né? Aqui diz, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muitas vezes acontece isso. Nós, quando estamos querendo conhecer mais o Senhor, conhecer a sua palavra, recebê-lo, vem angústias, vem aflições, né? O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz que é mistério, né? É necessário que as perseguições venham por causa da palavra. Que se nós não formos perseguidos por causa da palavra de Deus, tem algo estranho. E o próprio Jesus disse que às vezes essa perseguição ela acontece no nosso contexto familiar, né? Às vezes nossos familiares, nossos parentes não compreendem e também podem nos perseguir. E Jesus disse que quando isso acontece, quando vem a angústia, quando vem a perseguição, quando vem a aflição, quando vem a tribulações sobre essa pessoa, ela logo se escandaliza, ela logo esmurece na sua fé e desanima, né? Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você vá avante. Deus nunca prometeu que seria fácil. Jesus nunca vendeu, falou, divulgou um evangelho fácil. Ele disse que ele mostrou que seria possível, mas que seria difícil, né? Ele mostrou que seria difícil, mas ele mostrou também que seria possível. Com ele, nós podemos vencer todas as coisas. Glória a Deus. No verso 22, é outro tipo de solo, outro tipo de terreno. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. É um outro tipo de coração, queridos. Percebam, primeiro a pessoa que recebe a palavra, mas não compreende, não tem profundidade. O diabo vem e sufoca a palavra no seu coração. Segundo, a pessoa que recebe a palavra com alegria, mas ela não tem profundidade, tá como num terreno rochoso essa semente, e aí vem a angústia, a perseguição, ela logo se escandaliza, logo enfraquece na sua fé. Em terceiro aqui, aquela pessoa que recebe a palavra. Essa palavra até começa, a palavra de Deus até começa a crescer no seu coração, né? Mas esse terreno no seu coração, ele tá repleto de espinhos. Oh, Deus! Esses espinhos aqui que a palavra de Deus diz no coração do ser humano, ele representa os cuidados do mundo. Às vezes a pessoa é tão apegada aos prazeres do mundo, é tão apegada àquilo que o mundo oferece, ela não quer abrir mão, ela não quer renunciar. A fascinação das riquezas sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Então, essa pessoa que tem um coração repleto de espinhos, ela não consegue frutificar. Porque ela precisa tirar os espinhos do seu coração, ela precisa abrir mão de muita coisa. A Bíblia fala de um homem assim, lá em Lucas 18, né? A Bíblia fala que um rapaz, era um moço, né? Chegou até Jesus, era um moço de posses, um moço meio rico, né? E ele chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e falou assim: você conhece os meus mandamentos? Porque Jesus sabia quem era aquele homem já, assim, conhecia aquele homem assim como ele nos conhece, a todos nós.
Você conhece os meus mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, honrará o teu pai e a tua mãe. E o jovem interpelou Jesus e disse: mas eu tenho feito isso, eu tenho obedecido todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Jesus sabia disso também, por isso Jesus falou: bem, você está falando, mas te falta uma coisa. Falta a você uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá esse tesouro para os pobres. E a Bíblia diz que esse homem saiu muito entristecido, porque ele era muito rico, né? E não que ser rico seja algum problema no reino de Deus, mas ter o coração preso nas riquezas é sim um problema no reino de Deus. Se Jesus olhasse para você hoje, ele iria dizer o que a seu respeito? Será que ele ia dizer, como ele disse para aquele rapaz: mas te falta uma coisa? O que Jesus iria dizer a seu respeito? O que está faltando para que você, com inteireza, na sua totalidade, abrace o reino de Deus e siga Jesus? Se Jesus dissesse, como está dizendo por meio da sua palavra hoje: vem e segue-me, o que te impediria de abraçar o reino de Deus? Pense nisso. Você não é dono da sua própria vida. Nós temos um tempo escasso aqui na terra e nós devemos aproveitar esse tempo para buscar o reino de Deus. A Bíblia fala que o tempo de salvação é o tempo de hoje. Não sabemos se vamos estar vivos amanhã, não somos donos do tempo, nem donos da nossa própria vida. O que te falta para você conhecer realmente a Deus, para você buscar realmente a Deus, para você amar a sua palavra e deixar que essa palavra direcione e transforme a sua vida? Pense nisso. Lá em 2 Timóteo, no verso 4... capítulo 4, verso 2 em diante, Paulo falando a Timóteo, ele falou: Timóteo, prega a palavra, fala a palavra de Deus, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão ou coceira nos ouvidos, né? Através de Paulo, o Espírito Santo está falando a Timóteo e a nós também, que as pessoas que conhecem a palavra precisam pregar, precisam divulgar essa palavra. Ele fala: em tempo oportuno e em tempo não oportuno, a palavra precisa ser pregada. Nós devemos insistir. Ele corrige, repreende, exorta, aconselha as pessoas, né? Quem conhece deve fazer isso, porque a palavra de Deus precisa chegar aos terrenos dos corações humanos. Todos precisam ouvir essa palavra que transforma, que liberta, que restaura as nossas vidas. No verso 24, no verso 23, o Senhor diz ainda: o quarto tipo de terreno, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, cada fruto, um fruto produz 100, o outro produz 60, o outro produz 30. São sementes que caem nesse terreno fértil, nesse terreno fecundo. E glória a Deus, essa semente cresce, ela se aninha nesse coração e ela se avoluma, ela se agiganta nesse coração e dá frutos para a glória do Pai. E você precisa frutificar. Existem muitas pessoas que já receberam a palavra de Deus um dia em seus corações, mas essa palavra está tão quietinha, tão guardadinha no seu coração, que elas não têm deixado essa palavra se expandir para alcançar outras pessoas.
Há algum tempo atrás eu estava assim, queridos. Há algum tempo atrás eu estava numa conchinha, me escondendo na minha zona de conforto, na minha vida religiosa banal. E a partir desse ano eu falei, Deus, eu quero ser usada por ti. Deus, eu quero que o Senhor, eu conheça um pouco da tua palavra, quero conhecer mais e mais, e quero que o Senhor me ajude a divulgar essa palavra para outras pessoas. E a partir de então, pela sua graça e misericórdia, eu tenho me colocado na brecha por outras pessoas para levar essa mensagem santa que transformou a minha vida e continua transformando, que me salvou e que está me santificando, para que outras pessoas conheçam esse Deus vivo e poderoso, tremendo, sublime, santo, que nós adoramos, que nós servimos. Glória a Deus! O Alexandre falou, texto sem contexto é pretexto. Nós devemos sim examinar as escrituras, observando o contexto, observando esse casamento, essa conversa que os textos bíblicos têm uns com os outros, né? Para que possamos aprender no nosso dia a dia. Glória a Deus. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Que tipo de terreno você tem sido diante do nosso Senhor? Você tem deixado que essa palavra adentre o seu coração e tem permitido que o Espírito Santo limpe todos os espinhos, todas as rochas, todos os pedregulhos em nome de Jesus, para que essa palavra cresça, floresça e dê frutos? Oh, aleluia! Deus quer fazer isso nessa noite. Existem muitas pessoas que estão, como outras pessoas na época de Jesus Cristo, elas estão se deixando levar pela multidão e se inclinando para ouvir a palavra de Deus, como as pessoas quando no tempo de Jesus faziam. Multidões se aproximavam para ouvir a palavra de Deus, mas muita gente tem feito isso de uma forma descompromissada ainda. Elas têm se aproximado, mal ouvido, mas elas não deram um passo de fé ainda para poder entregarem suas vidas para Jesus de uma vez, para poder deixar o reino adentrar em seus corações e florescer em seus corações. E eu te convido, querido, nesse momento, seja tarde, seja noite, seja de manhã, em que você esteja ouvindo essa palavra, eu te convido a dar um passo de fé e entregar sua vida para Cristo. Peça ao Senhor para adentrar no seu coração, para que sua palavra transforme, lapide, retire todas as ervas daninhas, todos os espinhos, renuncie aquilo que o Senhor falar para você renunciar. Deixe que a palavra a cada dia vá transformando, vá lapidando a sua vida. Aproxime-se de outras pessoas que têm cultuado esse Deus, que têm buscado esse Deus, que têm buscado transformar o seu coração numa terra fértil. Aleluia! Se você tem esse desejo no seu coração, pode entrar aqui através do Messenger. Você pode nos contactar, deixe seu contato. Nós vamos, pastor Oswaldo, a pastora Ana Lúcia, outros pastores, pastor Oswaldo, pastor William, no nosso ministério, irmão Rodrigo, né? Nossas lideranças aí benditas vão abraçar você, vão entrar em contato com você para te aconselhar, para te ajudar. Seja humilde. Se posicione e diga, olha, eu não consigo compreender, mas eu quero compreender. Eu não consigo me achegar, mas eu quero me achegar a Deus. O que eu tenho que fazer? Nos procure. Procure uma liderança perto de você, que nós vamos estar ajudando você a aproximar-se de Deus. Amém? E se você já é servo, se você já entregou sua vida para Deus, se você já nasceu de novo, a Bíblia fala que quem nasceu de novo, esse alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se você já nasceu de novo, se você já é essa nova criatura,
Procure se posicionar também no reino de Deus. Procure sair da sua vida de conforto. Procure se colocar à disposição de Deus para ser usado nesse tempo. É um tempo diferente. É um tempo de quebrantamento. É um tempo de avivamento. É um tempo em que Deus quer falar algo novo com seu povo. E eu e você precisamos nos inclinar. A Bíblia fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando. E muitas vezes nossos ouvidos estão insensíveis à sua voz. Que nós sejamos mais sensíveis, sejamos mais disponíveis para o Senhor. Que Ele nos use, que nosso coração seja fértil, que o reino de Deus ganhe força em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Se você quer uma oração especial, você pode escrever aí nos comentários dessa live ou nos procurar no Messenger. Nós vamos estar orando por você. Se você tem uma causa e essa causa está afligindo o seu coração, compartilhe conosco essa causa que nós vamos estar orando por você. Se você tem uma enfermidade, essa enfermidade tem assolado a sua vida, tem fragilizado você, nos procure também. Nós vamos estar orando por você. A oração é o meio através do qual nós compartilhamos o que nós temos de melhor em nós. A graça e o poder de Deus. Amém? Vamos orar juntos? Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida diante do Senhor, Pai. A tua palavra, meu Deus, tem sido ministrada, tem sido pregada nesse tempo como nunca foi, Senhor. Como nunca foi, mas muitas pessoas, meu Deus, não têm dado ouvidos à tua palavra. Oh, Senhor, que o Senhor possa fazer com que os ouvidos estejam mais sensíveis à tua voz, Pai. Alcance vidas através da nossa palavra, da nossa pregação, da pregação de homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado nesse tempo. Que haja salvação, que haja redenção, que haja, meu Deus, ministração do teu Espírito em cada vida, quebrantamento, cura, unção. Nós declaramos o nome de Jesus, que o reino de Deus vai adentrar nos lares, que o inimigo não vai roubar dos corações aquilo que é o teu propósito na vida de cada um. Ó Deus, não deixe, Senhor, vem agir, para que o inimigo não venha, meu Deus, a roubar a palavra do coração de cada um. Quantas pessoas, meu Deus, têm se achegado às igrejas, tem se achegado à tua palavra, Senhor, tem ouvido, tem procurado dar ouvido à sua voz, mas depois que elas desligam seu computador, seus celulares, as suas vidas continuam, meu Deus, distantes de ti. Nós não queremos isso, Senhor. Queremos que teu evangelho venha impactar, que teu evangelho venha soerguer, que teu evangelho venha, meu Deus, revitalizar a vida de homens e mulheres. Muda a história, Senhor. Muda a história das pessoas que tiverem acesso ao teu evangelho nesses dias. Vem transformar, que venha à falência os planos do inferno, que venha à falência os planos do diabo para derrotar famílias, para destruir jovens, Senhor. Oh, Deus, para destruir casamentos. Oh, Deus, quantas pessoas sendo destruídas pela depressão. Oh, Deus, quantas pessoas sendo destruídas pelas drogas, pelos vícios. Quantas pessoas sendo destruídas pelo rancor, Senhor. Pela altivez, pelo apego às riquezas, pelo apego às futilidades desse mundo, Pai. Vem libertar. Oh, Deus, vem restaurar. Vem quebrar cadeias no nome de Jesus. Espírito de Deus. Oh, aleluia, Espírito, vem falar, Senhor, vem abraçar os teus filhinhos e trazê-los de volta à tua casa, trazê-los de volta para perto de ti, que cada coração que está, meu Deus, ouvindo a tua palavra possa ser alcançado, Pai, com graça, cura e misericórdia, pelo poder restaurador, transformador, vivificador da tua palavra. Nós oramos, glorificamos ao Senhor, porque a tua palavra nunca volta vazia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigada pela atenção de vocês, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue falando através de mim.
e através de você nesse tempo. Que Ele realize o seu propósito em nós. Amém? Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Em nome de Jesus.